Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de overview da semana. Hoje nós vamos ver sobre vários players institucionais comprando Bitcoin de forma louca. É incrível como a cada semana nós temos novos players entrando no setor. A gente vai falar um pouco sobre o sentimento que está amargo no mundo das criptos. Apesar dessas notícias super boas, quero passar por um overview com vocês em relação a quais empresas compraram, quais empresas venderam, se teve alguma Bitcoin nas últimas semanas, o que aconteceu com os ETFs. A gente também vai passar por algumas noticiazinhas, alguns dados, na verdade, ali, por exemplo, em breve nós teremos um unlock de tokens da Solana, que pode ser uma coisa um pouco ruim. Nós também vamos olhar um pouquinho sobre as possibilidades de aprovação de outros ETFs, que não só de Bitcoin e de Ether. Em breve, falar um pouquinho sobre o preço do ouro, que atingiu uma nova all-time high e várias outras coisas, tá certo? Então, bora sem grandes enrolações. Na verdade, antes da gente começar, quero contar pra vocês, né, que essa semana vai sair alguns vídeos. Um desses vídeos é um overview, passei horas e horas e horas tentando estimar qual é o impacto dos projetos, principalmente os projetos dos estados americanos para compra de Bitcoin. Então, abri cada um dos projetos de lei, entendi de onde vai vir o dinheiro, qual é o tamanho do fundo, qual é o percentual destinado a isso. Então, em breve vamos ter esse vídeo, tá certo? Então, curtam já o vídeo como uma curtida prévia a esse esforço, tá certo? Sem grandes enrolações, bora lá passar, né? Aqui são todas as notícias que a gente vai passar. A primeira coisa, vamos dar uma olhadinha ali no preço, tá? Aqui, quero salientar que hoje, né, especificamente dia 10 de fevereiro, tudo tá subindo, inclusive coisas que no geral não sobem juntas, né? Mas Bitcoin tá subindo, ficou aí o dia inteiro na faixa dos 97 mil dólares. O dólar também ali teve uma subida, agora na verdade recuou um pouco. Os treasuries tinha subido também antes, deu uma recuada, ainda bem. SP500 subiu, atingindo ali nos patamares de all-time high. Ouro também atingiu uma nova all-time high, mas diferente do SP500, foi uma super all-time high. Essa semana também quero fazer um vídeo específico sobre o ouro, que eu tenho falado há muito tempo para vocês, né? Diferente de alguns que fica na guerra entre Bitcoin e ouro, eu acho que os dois ativos se complementam. Aqui também, especificamente, né? O petróleo tinha subido, mas deu uma recuada. Vamos ver. Dow Jones também subiu, né? Então, assim, basicamente tudo subiu, tá, gente? A única coisa que tá caindo aqui no gráfico, ó, é o gráfico de dominância, né, do Bitcoin. Ainda bem, porque tinha atingido patamares ali realmente desesperadores, podemos dizer assim, mas ainda tá super alto, né? Porém, acho que na verdade vamos colocar no gráfico aqui de dia que a gente tem essa faixa aqui. Eu criei isso aqui pro pessoal, para os membros, né? Na verdade, isso aqui é uma meta que a gente acompanha às terças-feiras, né? Eu defini essas zonas aqui como euforia, euforia extrema e medo extremo. Para mim, a gente ainda tá no patamar muito elevado, né? Da dominância. A hora que quebrar aqui os 60% pelo menos, né? Eu acho que a gente pode falar de um processo aí de recuperação das altcoins, por mais que nas últimas horas várias delas tiveram um desempenho razoável, né? Mas acho que tem que ir pelo menos abaixo disso aqui pra gente ter ali um respiro, tá certo? Esse gráfico eu quero salientar para vocês uma coisa bem interessante, né? Isso aqui é o gráfico, então, de medo, né? De medo e ganância. E olha só, né? Atualmente ele tá em 43. E aí, quando a gente olha de perto, aqui, esse nível de preço, eu até, na verdade, acho que vou olhar direto. Opa, deixa eu ver se dá pra ver daqui que eu tinha feito um desenho para vocês. Ó, o que eu acho que é o aspecto interessante, né? O Bitcoin tá aqui, então, nessa faixa de 97 mil dólares, né? Só que ele atingiu os 43 de medo e ganância. É um neutro, mas é um neutro com medo já, praticamente, né? A última vez que atingiu esse nível foi ali um pouquinho antes das eleições, tá? Antes de subir bastante. Foi só durante esse período em que o Bitcoin ficou na queda, lateralizado, em que nós tivemos esse nível. E quando a gente considera no ciclo em si, né, tirando esse período aqui, nós tivemos só medo e ganância em dois momentos, tá? E foi dois momentos, assim,
em que na sequência o preço teve uma recuperação bem relevante, tá? Então, atualmente a gente está num patamar bem desconfortável, assim, em termos de como o pessoal tem sentido o mercado, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, nesse patamar, realmente a gente não ficou muitas vezes durante esse ciclo. Então, é interessante porque pode ser realmente um patamar para as coisas começarem a se animar. Porém, o que acho que é interessante, né, é que em termos de preço, o Bitcoin tá no mesmo preço, né? Tá vendo? Ó? Tá no mesmo preço daqui de quando atingiu o nível de extreme greed, né? De ganância extrema. Então, é o mesmo preço, mas olha como mudou essa questão, né? Acho que isso mostra pra gente bastante dessa questão do sentimento do mercado e como as coisas são bem racionais e como as pessoas tendem a lidar de forma muito emocionada, tá? Eu também me coloco nisso, assim, é um exercício diário de tentar não se deixar levar pelas emoções, mas quando a gente olha esse gráfico fica muito evidente, né? Que em mesmo patamar de preço, a gente pode ir de extreme greed para praticamente com medo, tá, gente? Isso aqui eu acho muito curioso, assim. Então, é um aspecto que acho que vale a pena a gente ter em mente, tá certo? Vamos voltar aqui para os nossos eventos, né? Em relação especificamente, gente, as compras das empresas, nós tivemos, né, vendas de 148 bitcoins e compras de 2.913 bitcoins pelas empresas, tá? Aqui tem um overview de basicamente todas elas, então nós tivemos todas essas empresas aqui comprando Bitcoin. Eu queria salientar até que esse ano especificamente, algumas empresas, por exemplo, a Remix Point, né, comprou 8 vezes Bitcoin. Né? Além de outras criptomoedas, assim, então a gente tem realmente um processo muito selvagem de acumulação pelas empresas públicas, né? Quando ela começou a acumular em setembro de 2024, essa empresa, ela tinha 64 bitcoins, tá, gente? Agora ela tem 536 bitcoins e ela já fez 8 compras só esse ano. Essa semana nós também tivemos um novo player que nunca tinha comprado, começando a comprar um player do setor, né? O Bitcoin Depot. Mas basicamente, então, nós tivemos uma venda da Hive. As mineradoras, no geral, tendem, né, de vez em quando a realmente ter essas vendas. Faz parte, nada muito anormal. Mas, né, quando a gente tira aqui essas vendas, considerando todas as compras que tivemos, nós temos uma entrada e uma compra, né, de 2.765 bitcoins, tá certo? Em relação aos ETFs, a soma, né, relacionado à semana passada, o acumulado da semana, digamos assim, né, é de 2.187 bitcoins, um valor também ali bem interessante, né? Nós não tivemos a compra do Sailor, tá? Porque como eu fecho na sexta-feira, né? Eu considero sexta-feira, já que o vídeo é na segunda, então eu poderia não pegar alguma coisa da segunda, então isso aqui não entra, por exemplo, a compra do Sailor de domingo, tá? Mas, considerando as somas ali, foi 2.187 bitcoins. Com isso, nós fechamos, a nossa semana com compras somadas de ETF de empresas públicas de 4.953 bitcoins em uma semana. Vou adicionar aqui para trazer para vocês, a partir da próxima semana, a porcentagem também, né, quanto significa do supply, que eu acho que é interessante. Pontos de destaques da semana, coisas pra gente olhar. Primeiro, gente, FTX, tá? FTX vai iniciar. Cadê? Eu separei aqui pra vocês onde é que tá. Vamos ver. Vou abrir aqui. FTX vai iniciar o pagamento no dia 18. Já apareceu para os clientes da BitGo, tá? E aí eu até fiz essa pulzinha ali no Twitter perguntando ao pessoal o que o pessoal vai fazer com esse dinheiro. São 16 bilhões, tá? E aí vocês me responderam, né? 60% das pessoas me responderam que vão comprar Bitcoin e 24% responderam que vão comprar altcoins. Se a gente considerasse nessa porcentagem de 16 bilhões, a gente está falando de praticamente 10 bilhões entrando no Bitcoin e 3,6 bilhões entrando nas altcoins, né?
Pontos de destaque, diferente das compras institucionais, isso aqui seria uma compra via book, que tende a movimentar mais o preço. Isso aqui representaria 23% do total dinheiro que entrou nos ETFs, né? Porque até 7 de fevereiro, até sexta-feira passada, 4 bilhões haviam entrado nos ETFs, né? Quando a gente considera aqui, então, esses 10%, a gente tá falando, né, de um valor ali de quase 25% em uma tacada. Então, isso aqui, para mim, é uma notícia extremamente bullish, tá? Vou até adicionar aqui, ó. Extremamente bullish. Eu acho que, assim, tá sendo até subestimado, tá? E aí, quando a gente soma, né, esse patamar de retomada de Bitcoin, 97 mil dólares, com medo extremo, mas isso aqui, assim, eu fico animada, gente. Eu sei que os sentimentos estão estranhos, mas eu fico bem animada. Além disso, nós tivemos outras notícias de destaque da semana. Vamos ver. Aqui, um senador, né, ali da Flórida, que fez a sua proposição do seu projeto de lei, mas o que eu achei interessante é quando eu fui ler, né, ali o projeto, que eles citam também, né, é que é um projeto inteiro pensado em ser uma proteção contra a inflação. Então, assim, é muito louco, né, que a gente tem os estados falando, olha, a gente precisa se proteger de uma coisa que, em certo sentido, a gente mesmo cria e nós não sabemos como lidar com isso, então vamos comprar Bitcoin para nos proteger da inflação. O Estado deve ter acesso a ferramentas como o Bitcoin para se proteger contra a inflação. A inflação corroeu o poder de compra dos ativos mantidos em fundos estaduais, gerenciados pelos diretores, né, pelo board financeiro. Lembrando, gente, eu vou depois. Eu fiz essas contas, incluí eles, por exemplo, né? O que são os fundos estatais, qual é o tamanho dele, o que significaria uma alocação de 5%, 10%, quanto isso pode representar de entrar dinheiro para o Bitcoin. Esse vídeo vai sair essa semana. Então, nós tivemos esse projeto que tem essa declaração que eu achei muito interessante. Hong Kong parece que está aceitando a prova, né, de investimento ali em Bitcoin e Ether, né, o que acontece? Para você poder, por exemplo, pedir residência, né, você tem que comprovar ali, isso aqui dá mais ou menos 20 milhões de reais, né? E aí, para você mostrar que você tem esse dinheiro, Bitcoin e Ether estão, parece que, podendo ser contabilizados. Tem 2 casos, tá? Relatados, não é nada exatamente oficial, mas tem 2 casos reportados de pessoas que conseguiram pedir essa migração de Hong Kong com Ether e Bitcoin, que eu acho que é um aspecto muito interessante, mostrando, né, cada vez mais o uso do Bitcoin e de outras criptomoedas também no dia a dia. Nós tivemos a Universidade de Austin, né, adotando ali, tentando, na verdade, levantar dinheiro, né, para comprar 5 milhões em Bitcoins para manter por pelo menos 5 anos, tá certo? Acho que isso aqui é interessante também, essa perspectiva do tempo, né, em que esses novos players querem segurar Bitcoin, que eu acho que é um aspecto bem interessante ali pra gente se ter. Nós tivemos esse Twitter que eu achei super engraçado, assim, em algum sentido, super curioso, né, que é essa empresa, a Klarna, né, que talvez vocês conheçam porque eles têm um vídeo com o Snoop Dogg, assim, mas enfim, vai ver o caso. Mas aí, esse cara, né, tá falando, eu desisti, beleza, eu vou adotar Bitcoin, não tem o que fazer. E tudo bem, eu posso ser a última fintech do mundo a adotar alguém, parece que vai ter que ser o último, né? Mas isso é um marco pra ele. E aí ele tá falando, cara, o que eu vou fazer? A gente tem 25 milhões de usuários no mundo e 100 bilhões de volume. Então, assim, por mais que essa empresa diga, eu vou ser a última a adotar, na verdade, quando a gente vê os dados, de fato, os dados estão muito longe de mostrar que isso aqui é a última empresa do mundo a adotar, né? Então, a gente tem muita coisa pela frente, mas é recorrente esse sentimento de eu sou o último. E é legal que as pessoas ou que as empresas, né, falem, eu então vou ser o último, mas ela não é o último. Acho que esse é um aspecto interessante. Isso sempre me volta numa questão do ouro, né? Ouro bateu o time high hoje, 2.900 por onça Troy, né? 2.900 mil dólares por onça Troy, e o ouro existe há 5 mil anos. E a adoção do ouro, em termos de portfólio, ainda é baixa. Então, não existe, na verdade, ser o último quando a gente está falando de ativos escassos, né? Existe ser o último quando a gente está falando de esquemas, de pirâmide, de meme coins que vão valer zero, de projetos que podem ter rug pull. Aí sim você pode ser o último a entrar. Mas quando a gente está falando de ativos escassos,
e realmente são uma contraposição a como o sistema financeiro funciona. Não existe isso de ser o último, tá? Mas claro que existem formas mais ou menos inteligentes de entrar e ter exposição. Dar a win em ouro a 2.900 mil dólares parece uma boa ideia? Não. Mas, se você não tiver nenhuma exposição, entrar em all-time high com um valor muito, muito, muito pequeno pode sim fazer sentido. Porque senão você sempre vai ficar com essa, nossa, eu sou o último, eu sou o último, eu sou o último, e você nunca entra. Então, achei interessante isso. Um alerta para todo mundo, importante, gente. Solana vai ter um grande unlock em março, tá? Até vamos comparar aqui. Desde que isso aqui é mensurado, vai ser, né? É praticamente o primeiro grande unlock da Solana. 2 bilhões de tokens vão ser despejados ali no mercado. Por conta do FTX State. Olha só, não tinha olhado exatamente para o que era isso aqui. É relacionado aos tokens da FTX. Porque o que é um ponto interessante, né? Que eu falei ali para vocês. Que nós vamos ter o processo de transferência de dinheiro que vai ser todo instable para o pessoal da FTX, tá? Porém, nós vamos ter aqui um FTX State Launch. Eu não sei, na verdade, eu não tinha me atentado para o que era exatamente esse unlock. Vou ter que dar uma olhada, tá, gente? Vou ficar devendo para vocês isso aqui especificamente. Não sei do que se trata, não sei se é alguém que comprou, porque o que aconteceu quando a gente tinha as negociações ali relacionadas a FTX, né? O pagamento vai ser feito todo em stable. E as criptomoedas relacionadas ao pagamento, houveram vários acordos, né, com empresas que iam comprar, que ia ter lock de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu não sei exatamente o que significa isso. Vou dar uma olhada e eu aviso vocês, tá certo? Próxima notícia bem interessante, né, que circulou a semana do Elon Musk querendo usar a blockchain para registrar os gastos do tesouro. Essa aqui tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das notícias mais quentes do mercado, né? Relacionado a todo o trabalho que o Elon Musk tem feito com o Doge para tentar descobrir ali de onde né, que tá gastando ali o dinheiro. Parece que ele já economizou 36 bilhões até o momento, né? Ou seja, até aqui nesse um mês, nesses 40 dias de governo. Na verdade, não, né? Porque ele tomou posse depois. Acho que não deve ter dado nem 30 dias de atividade, né? Mas 36 bilhões economizados para os contribuintes. E ele tem como objetivo aí economizar 2 trilhões. E uma das ideias que surgiu foi colocar ali os gastos em blockchain para tentar prevenir as fraudes, tá certo? Nós também tivemos semana passada a China autorizando alguns fundos a comprarem ouro, fundos que ainda não tinham a autorização. Eu tinha pego aqui qual é o patamar desses fundos, vamos só dar uma olhada aqui para gente saber. 27 bilhões, tá? Fundos que somam ali 27 bilhões agora podem colocar seus respectivos dinheiro em ouro, já que o ouro não subiu o suficiente. Nós vamos ter provavelmente ali mais novos players entrando no mercado. Nós também tivemos esse estudozinho, digamos aqui, feito pelo Seifert e o Balchunas, né, em relação à probabilidade de aprovação dos novos ETFs. Eles colocaram 75% de chance de aprovação do ETF de Dogecoin. Mais chance de ser aprovado o de Doge do que o de XRP. Não sei por quê, tá? Não sei por quê. Litecoin 90% de chance, Solana 70%. Mais chance de Doge também do que Solana, muito provavelmente por conta dessa questão de commodity, tá? Como Solana tem stake, as coisas teoricamente são um pouquinho mais complicadas ali, mas grandes chances de aprovação desses ETFs e as datas são esse ano, tá? Ainda vai demorar um pouco aqui, né? Vai um tempinho aí, mês 10, né? Mês 10 é outubro, final deadline ali da SEC, mas a chance para eles é bem grande que isso ocorra, tá? Antes da gente só ver ali quais são as notícias do momento, eu tinha visto que o Bitcoin está aqui no Top Trends. Vamos ver por quê, só pra gente dar uma olhada juntos aqui nisso.
mas que por nenhum motivo interessante ao North Carolina em relação ao projeto dele, 13 bi. Vou até usar isso aqui especificamente. Olha só que curioso, né? Agora, né, os fundos da Tesla equivalem a 1 bilhão. Foi interessante nesse último lançamento dos dados, né, deles, que eles fizeram do reporte fiscal deles ali, financeiro, porque o Bitcoin representa muito pouco, assim, em termos de quanto eles alocaram, né, mas foi responsável por quase 25% do lucro da Tesla, né, então uma exposição até baixa para as empresas pode provocar uma diferença muito grande, é um negócio que se autoalimenta, né? Faz muito bom para as empresas podem comprar mais, elas compram mais, o preço sobe, aí isso ajuda no balanço e as coisas vão se retroalimentando, tá certo? Últimas duas coisas eu queria chamar a atenção para os senhores, é que essa semana nós temos 2 dados importantes, tá? Dia 12 nós temos Core Inflation Rates e dia 13 PPI, tá certo? Pra gente ficar atento aí também aos dados macroeconômicos. Como eu falei para vocês, essa semana a gente vai ter vídeos dedicados sobre Mortgage Coins, flop do Ether e principalmente esse estudo que eu passei horas e horas e horas fazendo em relação ao potencial impacto das reservas estratégicas pro Bitcoin. Tá certo? Peço que se você gostou do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe com a mãe, com o tio, com o vizinho, com o cachorro. E eu fiquei devendo de trazer a questão da Solana para vocês, vou postar depois no Twitter, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!